Fala galera, tudo bem? Um grande abraço para você ligadinho aqui no LAC Cursos. Chegando aqui na área o professor Edenilson Moraes na condução desse processo pedagógico. E hoje, moçada, a gente vai trocar uma ideia toda especial sobre a escravidão em Mato Grosso. A gente vai abordar ao longo desta aula as principais características, as modalidades do uso da mão de obra escrava ao longo do período colonial e também do período imperial em Mato Grosso, bem como também analisaremos ao longo desta aula as principais estratégias de resistência implementadas pela população escravizada nesse território. Então vamos começar falando sobre a escravidão negra em terras mato-grossenses. Veja bem, a escravidão negra se constituiu na mão de obra por excelência utilizada nos tempos da capitania de Mato Grosso, ou seja, ao longo do século XVIII, e depois também na província de Mato Grosso, ao longo do século XIX. Portanto, moçada, ao longo do período de vigência do regime escravocrata aqui no Brasil, mais especificamente no território mato-grossense, a gente teve a escravidão africana como a principal mão de obra utilizada nesse território. Precisamos abrir um pequeno parênteses aqui, para dizer que fora utilizado também a mão de obra escrava indígena nesse território. Não podemos nos esquecer de assinalar que esse território foi durante muito tempo isolado do restante do território da América Portuguesa e, posteriormente, do próprio Estado Nacional Brasileiro. Por essa razão, tivemos também a utilização da mão de obra escrava indígena. Entretanto, meus amigos, na aula de hoje, trataremos da escravidão negra em Mato Grosso. E esta constituiu-se na mão de obra principal. A mão de obra por excelência era o símbolo do poder dos colonizadores, dos proprietários de escravos. E aí a gente pode assinalar tranquilamente que não há uma data precisa que determine o exato momento da entrada da mão de obra escrava em terras mato-grossenses. Sabe-se, porém, que desde os primeiros trabalhos implementados nas famosas Minas de Cuiabá, descobertas pelo bandeirante Miguel Sutil, já tivemos aí a importação de mão de obra escrava para as terras que originariam o território mato-grossense. Esses escravos africanos foram trazidos pelas monções. Você se lembra em nossas aulas anteriores o que eram as monções? Aquelas expedições fluviais que partiam da capitania de São Paulo e vinham até as terras cuiabanas, trazendo uma grande gama de mercadorias. Traziam roupas, remédios, ferramentas de trabalho, traziam oficiais da coroa portuguesa, traziam clérigos, traziam aventureiros e traziam também os escravos africanos. Os africanos escravizados chegavam às minas do Cuiabá através das monções de abastecimento. E, posteriormente, com a fundação de Vila Bela da Santíssima Trindade, que foi a nossa primeira capital, erigida no Vale do Guaporé, em 1752, pelo capitão general de Mato Grosso, o primeiro, Antônio Rolim de Moura, a Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão, empresa esta que fora criada pelo então primeiro-ministro de Portugal, o Marquês de Pombal, tinha a missão, esta companhia, de abastecer o território de Mato Grosso, principalmente Vila Bela da Santíssima Trindade,
com um contingente de escravizados. Pode-se afirmar que, durante o período de vigência desta companhia, praticamente dobrou-se o número de escravos africanos em terras mato-grossenses. Lembrando que a capitania de Mato Grosso fora criada pela Carta Régia de 9 de maio de 1748, desmembrando-se da capitania de São Paulo, perfeito? E a nossa primeira capital, Vila Bela da Santíssima Trindade, erigida junto ao Vale do Rio Guaporé, em local geopoliticamente estratégico, fundada pelo primeiro capitão-general e governador da capitania de Mato Grosso, Dom Antônio Rolim de Moura Tavares, o conde de Azambuja. Perfeitamente, pessoal? E qual que foi a importância aí da mão de obra escrava, professor Edenilson? Já que esta forma de utilização de trabalho foi a principal em Mato Grosso ao longo dos séculos 18 e 19. Moçada, é importante ressaltarmos que a mão de obra escrava africana foi fundamental na edificação dos arraiais em terras mato-grossenses, na construção das vilas, as primeiras vilas mato-grossenses, a Vila Real do Senhor Bom Jesus de Cuiabá, Vila Bela da Santíssima Trindade, Vila Maria, que deu origem a Cáceres, Albuquerque, que deu origem a Corumbá e outras tantas vilas mato-grossenses, bem como na construção de fortificações militares erigidas ao longo da fronteira. Olha, por exemplo, Luiz de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres, que foi o mais importante capitão-general de Mato Grosso ao longo do período colonial, ao longo do século XVIII, edificou importantes fortificações militares, como o Forte Príncipe da Beira, junto ao rio Guaporé, e também o Forte de Coimbra, junto ao rio Paraguai. Na edificação dessas fortalezas, dessas fortificações militares, para se garantir a posse do território colonial à coroa portuguesa, utilizou-se mão de obra africana, mão de obra escrava africana e também mão de obra indígena. Os escravizados aqui em Mato Grosso foram utilizados nas mais diversas funções. Eles estavam praticamente em todo o circuito produtivo, em todas as atividades. Vamos lembrar aí, pessoal, que o trabalho braçal era mal visto pelos colonizadores. O trabalho manual, o trabalho mais pesado, era visto como algo degradante. Portanto, essas tarefas mais pesadas recaíam sobre a população escravizada. E todo mundo sabe que esses escravos, que esses africanos escravizados, bem como os indígenas também, que a bem da verdade foram escravizados juntos com os africanos que para cá vieram na condição de escravos, enfrentavam péssimas condições de trabalho, com jornadas extenuantes, com uma parca alimentação, com péssimas condições de moradia. Importante ressaltar também que existiu entre a população escravizada e a população livre e pobre da capitania de Mato Grosso, ao longo do século XVIII, o estabelecimento de laços de solidariedade. Olha só que legal, olha só que detalhe interessantíssimo, pessoal. Nós tivemos, então, uma espécie de complementaridade, uma espécie de ajuda mútua, muitas vezes se estabelecendo essas redes de sociabilidade, essas redes de solidariedade envolvendo a população escravizada e também a população dos livres pobres, mostrando para você claramente que a dominação do colonizador, do branco, que dominava nessa sociedade escravocrata, excluía muita gente, inclusive aqueles que eram livres, mas que estavam na condição de pessoas das camadas menos favorecidas, pessoas bastante pobres. E uma outra característica indelével que a gente não
pode esquecer de estudar são os principais atos de resistência ao trabalho escravo. Pessoal, é importante ressaltar que a população escravizada no Brasil, assim como a população escravizada também no território de Mato Grosso, estabeleceu as... Olá, meus amigos, minhas amigas, gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo essa videoaula? Então venha fazer o Lá Concursos, venha fazer o nosso curso completaço da Politec 2017 para os cargos de papiloscopista e para técnico de necrópsia. Nós aqui do Lá Concurso, nós fizemos aí algo muito especial para vocês. Nós estamos praticamente gravando outro curso para vocês aí e eu tenho certeza absoluta, se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, vocês cumprirem todas as orientações dos nossos grandes professores, eu tenho certeza que você ficará altamente competitivo. Papo reto com vocês, olhando no olho de vocês, o seguinte, concurso, data da prova, dia 21 de março, aliás, 21 de maio de 2017. O tempo é curto, então nós fizemos um curso bastante enxuto. E se você conseguir assistir duas vezes as videoaulas com bastante atenção, garanto para vocês que vocês ficarão altamente competitivos aqui no Lá Concurso, né? Estou convidando vocês têm duas opções, né? Você pode fazer o nosso curso online, 10 mensalidades de R$30, R$300, o curso completo, tanto para o cargo de papiloscopista, quanto para o cargo de técnico em necrópsia. Temos aí para vocês, bacana? A banca é o FMT e nós temos outra opção, que é a opção do curso nosso presencial. Tá? Nós temos o curso presencial. Ah, professor, estou querendo somente aquela parte de conhecimentos específicos. Então, cara, corra atrás, conhecimentos específicos, você pode se matricular. É só entrar em contato com a nossa central de atendimento, né? Olha só, o último concurso que nós tivemos no estado aqui foi da Sejude, a GPEM. O LAC Concursos orgulhosamente apresenta para vocês os nossos 354 alunos aprovados, tá? Eu tenho como provar um a um desses alunos aprovados do LAC Concurso, né? Então, seja aí também um aluno aprovado aqui do LAC Concursos. Espero vocês. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.